Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Boa noite! Boa noite! É isso aí. Eu tô aqui, pessoal, para a 4ª edição do Poesia Serve Para Isso. E olha só, eu tô trazendo aqui, cara, um amigo meu de longa data, de trajetória. Ele é roteirista, ele é contista, é romancista e poeta, cara, poeta. Eu tô falando do meu amigo, do meu irmão de letras, Rodrigo Santos. Então, olha só, vai lá, deixe seu like, faça seu comentário. O programa tá maravilhoso. E eu espero que vocês também assistam os outros programas. Tem outras edições na 2Demais TV, tá bom? Então, olha, agora nós vamos receber Rodrigo Santos. Sabe por quê? Poesia serve pra quê? Isso! E pra você? Poesia serve pra quê? Rodrigo, como é que é ser poeta em São Gonçalo? Você como contista, como romancista, você sempre fala que a cidade te atravessa. E a cidade te atravessa como poeta? Cara, assim, eu sou o cara que atravessa a cidade desde muito cedo, assim. Hoje é um termo muito comum falar do direito ao jovem, direito do jovem à cidade. Mas entre 89 e 92, minha mãe não sabia nem onde eu estava, cara. Porque eu rodava a cidade andando, dando balão, pesquisem o que é dar balão. E eu vivo muito essa cidade. Então, mesmo, tanto na prosa quanto na poesia, não tem como eu ignorar esse meu território, porque o território é o que marca. Assim, a gente vive numa cidade de 800 mil habitantes, 16º município do Brasil. Né? Era 1 milhão. Era 1 milhão, né? Teve a É melhor ser diáspora. pobre em Maricá do que ser pobre em São Gonçalo. E só que a gente vive ainda numa cidade pobre, com um epíteto de cidade dormitório, que eu odeio, porque parece que está todo mundo dormindo. Não tem ninguém criando os filhos aqui. E falar de cidade dormitório para mim já é uma coisa machista, porque ignora. Parece que os homens saem para trabalhar e as mulheres ficam dormindo. E não ficam criando seus filhos nessa cidade. Eu acho que um exemplo muito bom disso é a gente só ter uma universidade pública em São Gonçalo. É o 16º maior município do Brasil. A gente tem mais gente que muitas capitais. E só tem uma universidade pública. E a única universidade pública é a formação de professores. Porque é isso, assim. O gonçalense não pode ser arquiteto, não pode ser engenheiro, Sim. não pode ser físico, ele tem que ser professor. Porque o filho do peão precisa de professor. Esse olhar para a cidade, ele é muito deletério para quem fica na cidade. E tem um problema assim, a Baixada ela consegue criar uma identidade cultural. O cara que mora em Queimados, ele sabe que ele mora longe. Então ele desloca a centralidade para Queimados. O gonçalense não, o gonçalense ou ele quer morar em Niterói, ou ele quer morar no Rio. E a gente está do lado de Niterói, uma cidade rica. Para mim, um dos maiores problemas de São Gonçalo está do lado de Niterói. Niterói já foi capital do estado, é uma cidade rica. Tem os aparelhos culturais, né? Não, aparelhos Justamente culturais. Por herança, né, dessa... E você tem um eixo político muito forte, assim. Você tem um eixo econômico
Ingá, Icaraí, São Francisco, Charitas, tem muito dinheiro ali. Todo o PIB de Niterói tá ali. E essa galera exige culturas, principalmente políticas culturais. Niterói você tem Gilberto Gil cantando na praia. Por quê? É porque Gilberto Gil acordou um dia e falou, vou lá cantar em Niterói, vou lá cantar em Icaraí. Não, porque você tem o eixo econômico que exige cultura. São Gonçalo não, São Gonçalo é uma cidade muito plural. No mesmo bairro você tem um cara que ganhou na Mega Sena do lado de uma casa de taipa. E isso é ruim para a cidade. Então, assim, no momento que eu sento para escrever um poema, não tem como não ser contaminado por isso tudo. Então, essa cidade me atravessa na prosa e na poesia. Inclusive, você tem alguns poemas, né, nos seus livros, né? Não, São Gonçalo. Eu acho que eu fiz mais poema para São Gonçalo do que para qualquer outra coisa. Porque teve um momento que eu falei, eu vou fazer poema todo ano, eu vou fazer um poema para São Gonçalo no seu aniversário. Eu tenho, sei lá, 6, 7 poemas para São Gonçalo no aniversário da cidade. Por isso, porque assim, e aí tem uma coisa muito, e você vive muito bem isso assim. Sim. Quando fala escritor de periferia, eu sou escritor de São Gonçalo. Que para mim é melhor ser um escritor ancorado numa realidade que ser um escritor de lugar nenhum. Escritor de periferia é o cara de lugar nenhum. Porque periferia, quase tudo é periferia. Mas quando eu bato o pé e falo, não, sou de São Gonçalo. Teve um conto meu que foi censurado na época do governo Witzel. O Baratária. Baratária, que a Veja deu uma matéria e falou assim, o escritor carioca, eu mandei e-mail e falei, não sou carioca. Sou gonçalense. Mas não é a mesma coisa, eu falei, irmão, se eu precisar te explicar isso, já vai ser demérito. Fala pro coreano Ou do sul você e o coreano coloca do norte, né? escritor gonçalense, escritor fluminense, carioca não. E aí o que a Veja botou? O escritor Rodrigo Santos. Ela preferiu não dizer que era de São Gonçalo. Então, assim, a gente tem essa porra dessa proximidade de Niterói que faz com que o gonçalense não tenha esse gosto por ser gonçalense. E aí quando fala assim, você conta a história da sua cidade, que é altruísta, que bonito. Não é bonito, é patifaria. Porque essas histórias estão aí. A gente cresce escutando. São Gonçalo não tem nada. São Gonçalo... Eu descubro que São Gonçalo tem coisa pra caceta. Muita coisa. Eu vou pegar essas histórias e contar e falam que eu sou altruísta. Não é patifaria. É porque ninguém está usando esse imaginário narrativo Exato. que a gente tem. A gente está aqui perto do... Aqui, ó. Cemitério São Miguel virou aqui. Palacete do Mimi. O cemitério São Miguel que foi construído quando teve o incêndio do circo em 61, do Grande Circo Norte-Americano. E o palhaço Carequinha deu dinheiro para comprar o terreno. Tipo, são tantas histórias sensacionais, mas que acabam caindo nessa vaca fria de São Gonçalo não tem nada. Então, assim, eu me aproprio dessas narrativas, eu me aproprio dessa cidade, que é tão maravilhosa, que tem tantas histórias, para poder construir minha literatura. Não só na prosa, mas na poesia também. Minhas poesias, todas elas são gonçalenses. E para quem conhece o Rodrigo do Macumba, né, do Fogo nas Encruzilhadas, do Carcará, Rodrigo tem 2 livros de poesia, né? Eu vou até mostrar aqui, ó, o Máscaras sobre Rostos Descarnados, né? Que foi Mostra o primeirão. foto, mostra a foto da quarta capa, coisa linda. Essa foto da quarta capa ali no cemitério. Onde foi? Cemitério do Maruí. Maruí. A capa também é do cemitério do Maruí. E esse aqui, que é o Brechó de Almas. E, Rodrigo, o Máscaras sobre Rostos Descarnados, você tem, assim, uma construção ultra romântica, tem toda aquela áurea do mal do século, né? Já o Brechó, você já chega, você mantém a sua forma, só que você já chega desconstruindo toda aquela fórmula da poesia e já contém ironia, né?
O que mudou a sua forma de escrita de um livro para o outro, assim? Então, cara, assim, esse livro aqui, eu não gosto mais dele. Mas, mas eu entendo ele como importante na minha Eu trajetória. fui o primeiro a comprar esse livro. Eu entrei na fila, eu fui Exatamente. Foi o primeirão. Esse anjo, inclusive, foi tirado também no Maruí. Eu fazia um trabalho de foto de anjo de cemitério. E ele é todo soneto, ainda é uma influência muito forte do ultrarromantismo, muito forte de Álvares de Azevedo. Eu sou apaixonado por Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Como eu falei anteriormente, assim, a poesia é esse link e a poesia de Álvares de Azevedo me conecta a ele. No século XIX eu me conecto, para mim é um amigo mesmo. Tanto é que eu reescrevi o Noite na Taverna, de tão fã que eu sou, eu Máquinas reescrevi Escrotas. o Noite na Taverna do Álvares de Azevedo, porque para mim é o maior. Seria o nosso Shakespeare, se não tivesse morrido tão cedo. E se nós tivéssemos um império que dominasse o mundo todo e obrigasse as pessoas a ler nossa literatura. Mas esse livro ainda é uma coisa muito soneto. Tem essa coisa do mal do século, do sofrimento. Mas eu acho que o grande pecado desse livro hoje, óbvio, é a coisa da forma. E no Brechó de Almas Você se libertou, mas você acha pecado de você ter a forma? Eu acho porque, assim, como eu falei anteriormente, arte é forma e função. É o que você quer dizer e a maneira que você quer dizer. Então, eu achava que você só podia se expressar poeticamente através de formas já estabelecidas. Porque era o que eu consumia, era o que eu tinha à mão. Quando eu chego no Brechó de Almas, isso aqui já... Primeiro, esse livro é de 2004, 2003, 2003. e esse é 2015. Já tem uma evolução como ser humano, óbvio, mas como poeta também, como escritor. Esse livro é pós-Taverna. Então a gente começa a fazer a Taverna em 2004. E minha poesia muda muito. Você acha que a taverna, você recitar mudou a sua forma de Não, totalmente. Porque eu começo a entender, assim, quando eu começo a escrever poemas para declamar, isso muda totalmente. De entender, cara, isso vai funcionar falado. Aí já vem a funcionalidade para Esse verso com, sei lá, mesóclise falado, eu consigo me fazer entender. Porque tem essa coisa também da arte. Tem muitos artistas que ambicionam ser artistas herméticos. Não, eu faço a minha arte para mim e que se dane o leitor que não entende. Mas quando a gente começa a declamar a poesia, você quer atingir. eu quero que a pessoa entenda. Eu quero chegar, por mais diferente que seja a forma, eu quero alcançar o meu leitor. E esse livro eu acho que é muito fruto disso. De pensar numa poesia declamada, numa poesia falada, que vai chegar a mais gente do que talvez um soneto mega hermético. Então, assim, quando eu falo que eu não gosto, eu entendo como é importante para minha trajetória. Mas hoje não, né? Há uns 10 anos eu nem penso em escrever poemas assim. Você disse que até recitaria um poema desse Não, livro, vou falar um não? poema desse aqui. Ah, desse Desse livro. aqui. Ah, tá. Esse livro, inclusive, eu tive o privilégio de ter a orelha escrita pela Heloísa Teixeira, que nos deixou muito recentemente. Um mulherão da porra. Eu acho engraçado quando fala da Heloísa Teixeira, fala assim, imortal da ABL. Cara, eu acredito que o papel menos importante dela era de imortal da ABL. Era uma mulher que viabilizou o Festival Literário das Periferias, a FLUP. Foi ela que deu a chancela acadêmica para um festival de periferia.
Desculpa. Ela fazia a Universidade das Quebradas. Eu tive ano passado com ela. Um amor, um abraço carinhosíssimo, aconchegante. Muito gentil, muito... E sempre muito gentil, sempre com uma escuta muito potente. Então, assim, para mim é um... E além de ter, claro, o prefácio de Rômulo Narducci, maior poeta de São Gonçalo. Pô, eu tô no mesmo Então, esse livro livro aqui, que o pra Rodrigo mim, é- e que a Heloísa Teixeira, pô. Eu queria ler um poema desse livro, se você me permite. Fique à vontade. Se não for muito incômodo. Falei para Rômulo, não tem poema para ler, né? Mas eu queria ler um poema. Óculos, né? Você metiu, né? Mudou, né? Isso mudou. Porque eu acho que quando a gente fala muito de trajetória, e eu volto a dizer, é muito importante esse bate-papo aqui. A maioria dos que estão aqui são amigos, que compartilham o nosso dia a dia, compartilham a nossa cerveja. A gente, então, cara, a gente tá muito próximo. Hoje alguém, quando eu postei no Twitter, alguém falou assim, no antigo Twitter, alguém falou assim, nossa, Taverna Feelings. Eu falei, então, a gente nunca se afastou, a gente continua sendo muito próximo, se frequentando, bebendo junto, falando bobagem junto. E é muito importante esse tipo de evento. Eu vou dizer pro cara que está começando, que vai ver esse vídeo, talvez seja um em, sei lá, em 1000, que é a importância de você reconhecer a trajetória. A gente começou nessa... Eu ia falar brincadeira, mas não é brincadeira. A gente começou nisso há muito tempo. A Taverna começa em 2004. A gente se conhece em 2003. 2003. No lançamento, Mas antes acho, disso, a gente já escrevia. E é muito comum você achar que o seu corre não está tendo sucesso. Você rala pra caceta, corre atrás pra caralho e nada acontece. Então é legal falar de trajetória assim. É 2025. Rômulo Narducci, o maior poeta de São Gonçalo, lançou o livro... Estatura. Vocês viram como eu sou alto. Lança livros para editoras conceituadas, continua trabalhando. Eu estou aqui trabalhando, lançando livro, botando livro na rua. Então, assim, é legal rever essa trajetória. Que a gente começou na poesia. A gente começou acreditando que alguém ia querer escutar a poesia que a gente falava. E já que ninguém lê, vamos falar, a gente é grande, a gente é inconveniente pra caralho mesmo, vamos falar poesia. Então, assim, respeitar a trajetória, entender, assim. Eu vou falar uma coisa, uma média de público de 100 pessoas por evento, cara. 100 pessoas. Já tivemos 250 pessoas sentadas no chão ouvindo poesia. Então, assim, quando você fizer um evento para 6 pessoas, irmão, isso faz parte da trajetória. Não vai ser do dia para a noite. Fica tranquilo. Eu acho que esse poema fala um pouco sobre isso. Sobre esse Rodriguinho que um dia falou, vou fazer poesia, vou fazer literatura. Chama-se Longe Demais. Eu até que cheguei longe demais para o Perseu nascido em meio ao caos. Nunca fui orgulho dos meus pais, nem tive a aprovação deles para nada. Rompi minhas próprias trilhas nesse mundo, chorando quando dava e lutando sempre. Conheço o melhor e o pior. Isso não me fez sábio ou zen, apenas arrogante e pretensioso. Eu cheguei mesmo longe demais, para quem não tinha talento para nada, nem inteligente, nem bonito, nem rico, nem saudável para ser atleta ou garanhão. Um menino gordo e desajeitado de uma rua de lama, de um bairro escondido de nome indígena, de uma cidade dormitório, fétida e pobre, que não dá oportunidade nem para quem merece, porque haveria eu querer alguma coisa. Cheguei longe demais. Sou mais do que o meu pai pretendeu ser, o herói da classe operária com seus sonhos e ambições, mas cujos sonhos e ambições não iam além de uma cerveja, uma vitória do Mengão.
Sou mais do que minha mãe desejava que eu fosse. Além do esteio financeiro de uma família fodida, que tem ódio e amor como sinônimos fraternais. Sou mais até do que os meus avós pensavam, pro filho indesejado de seus filhos infelizes. Eu cheguei mesmo longe demais. E acho até normal que o destino, carta marcada, me dê umas porradas de vez em quando para me lembrar de quem eu realmente sou. Me fazer perguntar o que eu estou fazendo aqui. Corri tanto que cheguei longe demais, além do alcance, além da ajuda, ou mesmo de pena. Eu estou tão na frente que eu estou sozinho. E quando olho para trás não vejo mais ninguém. Cheguei longe demais, boxeando no escuro, tomando jab após jab da vida, absorvendo o impacto de um gancho ou outro, beijando a lona de língua a cada knockdown. Quase sempre queria que a vida batesse mais devagar. Tento o clinch, mas ela me escorrega. E tome outra porrada, apenas para me lembrar de que para a garatuja da vida que rabiscaram para mim, eu já cheguei longe demais. Longe demais. Ainda tem muita distância a percorrer. Que isso, cara, assim, é muito fácil a gente desmerecer a nossa própria trajetória. Sim. Mas se você parar e ver e falar, cara, quando eu comecei, quais eram os sonhos? O sonho era isso aqui, pô. A gente tá falando sobre nossa trajetória. Isso já é sonho. A gente começou a fazer taverna porque, cara, a gente escreve poesia e ninguém lê. Então eu vou falar, porra. Vou falar, eu sou grande, sou alto. Isabela tava nisso no começo. Vambora, maluquice. E é legal que do começo da taverna para hoje, muitas outras coisas aconteceram além da taverna. Exatamente. Esses seus voos poéticos aí fora da taverna. Mas a base é essa. A base é a gente chegando no SESC falando boa noite, seja bem-vindo ao Noite na Taverna. Rapaz, esse trabalho... Isso tudo foi a poesia que deu. Esse trabalho no CRAS que você fez... Isso é lindo. Foi assim, foi um trabalho que me emocionou muita coisa. Eu fui no evento, né, de apresentação dessa, pode se chamar de plaquete, eu não sei. Não, plaquete. Hoje, né, é bonito chamar dessa plaquete, né? é plaquete. Que é... Eu queria que você falasse muito melhor sobre isso, que tem uma história linda, inclusive. Então, cara, desse trabalho que você fez. Aí. Eu fui chamado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Serviço Social, não sei, muda o nome direto, para fazer algum trabalho com as pessoas que acessam esse sistema. Assim, o CRAS e o CAPES são unidades importantíssimas do SUS e do serviço social que atendem aquelas pessoas que não têm acesso a, sei lá, cara, o grande esquema. Uhum. E eu fui chamado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para desenvolver um trabalho artístico. Qualquer um. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu decidi fazer um festival de poesias. Eu odeio a ideia de concurso de poesias. É bom lembrar que Fernando Pessoa foi o segundo colocado num concurso de poesias. Fernando fucking Pessoa foi segundo colocado num concurso de poesia com Será mensagem. Será que ele não perdeu para um heterônimo, não? Ele perdeu pro... Eu vi essa semana que na mesma semana que Kiss, do Prince, estava em primeiro lugar, em segundo lugar estava Manic Monday, do Bengals, que também é do Prince. Mas tudo bem. Mas eu fiz um festival de poesia nos CRAS, nos Centros de Referência de Assistência Social em São Gonçalo. Então eu fui nos 18 CRAS de São Gonçalo. Fiz um sarau lá, sozinho, na maluca. E teve um muito bom que eu fiz em Itaúna. Itaúna é um lugar, infelizmente, dominado pelo tráfico em São Gonçalo. E a gente passou e tal, eu fui no CRAS. Eu estava declamando poesia.
e uma mulher me olhou pelo basculhante e falou assim, você sabe alguma do Cazuza? E eu declamei aquele combo que eu faço de mal nenhum e eu ando tandal. Eu faço um combo dessas duas poesias. E quando acabou, ela tava com o olho cheio d'água, cara. E eu vi assim, era uma senhora. Quando eu falo uma senhora, é uma mulher de 40 anos. Cheia de tatuagem de cadeia, pá. E assim, ela é emocionada com a poesia. Ela é emocionada com a poesia. Todo o resto não interessava. Interessava era aquela poesia. Eu fui em todos os CRAs, fiz isso em todos os CRAs. E a gente fez uma seleção e publicou esse livro. Isso aí. Poesia do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Eu escolhi, inclusive, eu vou tapar a foto, mas eu escolhi botar a foto da pessoa numa página e a poesia na outra. Que eu falei, o mais importante para essas pessoas não é ter sua poesia publicada. Visibilidade. É ter sua existência validada. Quando o cara vê a foto dele, e aí eu tenho 2 pessoas nesse livro que são analfabetas, que elas ditaram a poesia para as netas, para inscrever nisso. Então, assim, cara, ganhar jabuti é uma meta, óbvio. Eu vou ganhar, calma. Mas, cara, você imagina alguém que é usuário do sistema social ter a sua poesia e a sua existência validada? Para mim, o mais importante era isso. Eu falei, cara, isso não é um livro literário, até é. Mas o mais importante para mim é isso, ó. Eu falei, conta a tua história. E na biografia, as pessoas estão contando a tua história. Então, para mim, assim, foi maravilhoso. Fui questionado porque eu sempre falo mal da prefeitura. E alguém falou, mas você trabalhou com a prefeitura? Eu falei, trabalhei, tá aqui o produto. Quando acabou, eu saí. Dinheiro é papel pintado. Isso aqui, para mim, é muito mais do que... Tanto é que eu só tenho um. Você falou, né? Sim. Você tem mais? Eu só tenho um. Que isso eu não fiz pra mim. É legal até o Rômulo trazer isso, que eu nunca falo disso. Isso eu não fiz pra mim. Eu fiz pra eles, que estão aqui. Ah, você tá sendo paternalista, condescendente. Não, porra. É você olhar pro cara lá do Salgueiro e falar, irmão, tá aqui, meu irmão. Tua poesia tá aqui. Você é poeta. É aquela primeira pergunta que você falou pra mim. Você é poeta quando faz poesia. Todo mundo escreve. Todo mundo escreve. E você falar pro cara, meu irmão, que você escreve é bonito e vale a pena. Tá publicado no livro. Porra, todo mundo que escreve sabe isso, cara. Como é que é a sensação de ver a primeira vez tua poesia publicada em algum lugar? Aqui, ó. Todas as coletâneas que você participou. Isso aqui, todas as coletâneas que eu participei. É bonito pra caceta, porque quando é isso, você cresce, todo mundo escreve. Pros meninos é mais difícil. Que rola aquela parada, você é poeteira, né? Escreve poema, é isso. Você continua. É quando você vê um poema tem um nome num livro, Rodrigo Santos, ou Bardo Rodrigo Santos. Bardo, né? E por que Bardo, cara? Essa história é boa. Deixa eu acender o cigarro, que eu tô com o cigarro há meia hora aqui segurando. Já até caiu, já queria fugir. Então, cara, assim, eu sou da primeira geração da internet no Brasil, né? Eu sou do chat do UOL. Não sei o que é isso, não. Do chat do Zaz. Nem sei o que é. Eu vou puxar um pouco mais. Eu era do chat da Nutecnet, que virou Zaz. E aí, quando começa a internet, você tem que escolher um nick. Um nome de internet.
Na verdade, eu não queria ser poeta. Eu queria ser Merlin. Queria ser mago. E eu li Brumas de Avalon. E nas Brumas de Avalon tem o Merlin, porque o Merlin não é a pessoa, o Merlin é um cargo dentro das sociedades magísticas gaélicas. Eu fui estudar essa porra. E aí tinha um cara que queria ser mago, mas ele era o Kevin, o torto, que ele tinha um defeito físico. E aí foi falado para ele que ele teria que ser bardo por 10 anos. Que para você estudar magia, primeiro você tinha que conhecer o ser humano. Você não poderia dominar as magias sem primeiro entender o ser humano. Os bardos eram os poetas da Idade Média. Da Idade Média, nessa região ali, da Galícia, Bretanha. E eu li isso e falei, porra, eu quero ser mago, mas primeiro tem que ser poeta. E eu fui ser poeta. E aí, quando fui chamado a ter um nome de internet, eu escolhi bardo. E ficou até hoje, cara. Mas os bardos eram os poetas. Os poetas cantavam seus poemas dedilhando o alaúde. Eram os bardos. E até hoje... A gente falou de taverna, né, cara? Parafraseando, né, o documentário do nosso amigo Dico, que você é roteirista, inclusive, São Gonçalo é meu ponto de partida. A taverna foi seu ponto de partida? Cara, não foi meu ponto de partida, mas foi o ponto de lançamento do foguete. Entendi. Assim, eu parto... Foi a plataforma. Eu parto antes, mas a taverna, assim, eu acho que foi uma ideia muito feliz que a gente teve. É uma coisa que a gente pouco fala sobre a taverna, assim. Eu e Rômulo nos conhecemos no lançamento do meu livro. Não vou puxar que vai cair meu óculos. Na verdade, até antes, né? Só que depois... A gente tinha vários amigos em comum. Foi no Bar do Blues. E aí Rômulo faz o recital Dissolvendo Sombras no Sesc. Um amigo em comum, Leandro, fala, pô, Rômulo, eu tenho um amigo também que é poeta, não sei o quê. E a gente se encontra no Bar do Blues, com o Rômulo distribuindo o zine, eu leio e falo, cara, porra, é esse cara. Gostei pra caralho, eu escrevo também, escrevo nessa vibe. E essa história já é conhecida, você saindo do Bar do Blues, eu atrás cantando errado. Porque você tava com a camisa... Qual a camisa? Tava com a camisa do Jesus and Mary Chain. E eu cantando Joy Division, whatever. Todo mundo bêbado, cara. Tá certo. E a gente começa essa amizade... E é muito legal, assim... E aí, como o Rômulo falou no começo, é legal que a galera pós-taverna me conhece como romancista, contista e tal. Mas, cara, pode parecer estranho, mas eu gosto de poesia. Eu sou apaixonado pela poesia. E essa paixão nos une. E a gente começa a se frequentar. Eu ia na sua casa, você ia na minha casa. Eu morava na época no Mutondo com meu irmão num apartamento, parecia até resto de guerra. Quem não tinha o que fazer ia lá pra casa e era maravilhoso, porque ficava todo mundo largado, bebendo, comendo qualquer coisa que meu irmão fizesse. E a gente tem a ideia de fazer, cara, vamos fazer um sarau em São Gonçalo. Você tinha feito Dissolvendo Sombras, o Sesc te chama para fazer alguma coisa de poesia. Eu lembro desse dia, era um domingo, você falou, cara, vou aí, que eu tenho um negócio para conversar com você. Aí você foi lá para casa, eu falei, você vem aqui. Vem aqui, todo mundo vem aqui o tempo inteiro. E aí você falou, cara, o Sérgio te chamou para fazer alguma coisa de poesia. E eu acho que foi nesse dia que tava o Pacato com o violão. Não, isso foi depois, isso foi um ensaio. Que a gente ficou bebendo. A gente ficou bebendo também é redundante. E, cara, vamos fazer um sarau. Ele falou, sarau, vocês estão malucos fazer sarau em São Gonçalo.
E foi, não foi o início, mas foi um head start muito poderoso. E a gente conheceu a Flup, né? Levou a gente. Então, pra Flup, né? mas Isso o aí que já levou a gente para a Flup foi fazer um sarau onde as pessoas respeitavam o poeta. Sim. A gente fazia um sarau. Primeiro, a gente falou assim, vamos fazer um sarau. Bah. Vamos saber como é que faz sarau. E a gente foi pro Rio, uma porrada de sarau. E descobriu exatamente o que a gente não queria. Exato. A gente foi para sarau de artista para artista. Foi para sarau que era o Badauê do caceta, ninguém prestava atenção no poeta. E a gente falou, cara, a gente tem que fazer um sarau que as pessoas prestem atenção. Sim. E a gente fez a taverna, que era isso que acontecia. A gente já botou 250 pessoas sentadas no chão ouvindo poesia. Sem interagir. E aí o Júlio Demir, um dos criadores da Flup, veio lançar o livro por intermédio da Haná e ficou encantado com a cena. Falou, cara, o que vocês fazem aqui ninguém faz no Rio de Janeiro todo. Em 2012, quando ele faz a Flup, ele chama a gente. Chama a gente para ir lá, era um festival de periferias. Tinha uma coisa, eles fizeram um reality show de escritores e tal. Game, né? De escritor. Mas a gente ia com a camisa da taverna. Eu lembro do Ferrez, lá no Batã. Ferrez falou assim, porra, eu não sei o que é esse negócio de taverna não, mas eu tô vendo 3 malucos com a camisa da taverna, alguma coisa importante é, o caralho. Assim, a gente conseguiu sair, estourar. Hoje é o termo, né? Estourar a bolha. Mas a gente conseguiu sair de São Gonçalo e mostrar o que a gente fazia aqui na Flup. E isso alavancou muito o nosso trabalho. Sim, com certeza. Rodrigo, assim, para encerrar, eu quero deixar assim quero deixar você livre para poder fazer qualquer constatação. Atire e jogue granada, acene igual os pinguins de Madagascar, faça o que quiser. Eu quero que você deixe aí qualquer constatação que você tiver para falar, meu irmão. Sobre a poesia, sobre a cena, sobre qualquer coisa que você quiser falar. Cara, sobre cena, eu vi os vídeos anteriores. Eu me preparei para essa resposta. Eu acho que a cena de poesia, se você pensar, a poesia ocidental, óbvio, ela nasce com a música. Os trovadores, os bardos. Sim. Em algum momento a nobreza se apropria da poesia, porque a nobreza sabia escrever, sabia ler. Então ela afasta a poesia da música. E é o classicismo, vocês já estudaram isso. A poesia, ela nasce elitista. A poesia, não. A poesia, ela nasce desde o primeiro momento que o cara saiu da porra da caverna e a poesia é o desenho rupestre. Ok. Tá. Mas no nosso mundo ocidental, a poesia, ela se separa e ela se coloca num patamar elitista que só os iniciados podem fazer poesia. Quem faz muito hoje pela poesia são as rodas de rima, são os slams. São eles que levam a poesia para frente. Mas quando a gente fala de mercado, as editoras ainda não publicam poesia. Na verdade, a editora só quer romance. Não quer conto, não quer crônica, não quer poesia. Difícil até o conto, né? E aí quando você pega o Paulo Leminski, que são os mais vendidos, você fala, por que a editora não quer poesia? Mas ela não quer. Porque a poesia tem esse lugar elitista, assim. Uhum. O cara nunca vai... nunca. Mas dificilmente vai pegar cara... E eu vou citar freestyle. Um Emicida, um Rincon Sapiência. Um Rincon Sapiência e
pro mercado, esses caras não são poesia. Então a poesia, ela sempre vai ter esse mercado complicado de publicação, de divulgação. Mas eu acredito que quem escreve poesia não escreve para isso. Óbvio. Nenhuma ilusão aqui. O cara escreve porque ele quer só escrever. Não. Todo mundo quer viver de sua arte. Sim. Ponto. Mas eu acho que quem escreve poesia escreve. Escritor escreve. Poetas escrevem também. Escreve. Poetas são escritores. Escritor escreve. Se vai dar certo, se não vai. Eu acho que isso tudo é outro rolê. Acho que o rolê principal é quando você senta na frente do computador. Ou você senta à frente de um bloquinho e joga a primeira palavra, joga a segunda. Eu acho que vai muito por aí. Apesar da poesia ter me abandonado, eu acho que o que eu continuo fazendo poesia. Continuo escrevendo poesia nos meus textos narrativos, nos meus roteiros. Então eu acho que fundamental é escrever. O resto, todo o resto, você não tem gerência. Você não é dono de editora, você não é dono de jornal. A gente não tem gerência sobre todo o processo. Sim. A única parte que a gente tem gerência é escrever. E escrever bem, da melhor forma possível. Todo o resto é resto. É mesmo? A poesia, ela é ciumenta, assim. A gente começa com a poesia. Eu acho que toda a nossa construção como artista, ela parte da poesia. E aí, quando eu vou pra prosa, quando eu vou pro conto, quando eu vou pro romance, morte. Valeu, hein? Quando eu vou pro romance e hoje com roteiro, assim, eu acho que a poesia ciumenta por isso, porque é ela que me abandonou. Eu tenho escrito poemas muito sazonais, mas essa coisa de ter que produzir com frequência, eu já sou um cara que, assim, eu escrevo todo dia. É engraçado que eu falei isso outro dia, mas cada um tem seu processo. Exato, cada um tem seu processo. Mas como a gente já conversou várias vezes, assim, escritor é quem escreve. Escritor não é o cara que um dia tem uma ideia e coloca no papel. Esse cara escritor é também, mas eu acho que se você se pretende a ser escritor, a escrita como um ofício, você tem que investir tempo nesse ofício. Então, o escritor, para mim, é quem escreve. E eu sento todo dia em frente ao computador, de 10 à meia-noite ali. Já foi de 11 a 1 hora, mas agora é de 10 à meia-noite. E eu vou escrever. Eu abro 2, 3 arquivos do Word ou hoje do Final Draft, como roteirista, e vou mexer. Esse período de tempo que eu fico na zona da escrita... Da prosa, no caso, roteiro? Não em qualquer. Para mim é a zona da escrita, the writer zone. Tem dia que eu mudo 2 frases nesses arquivos. Sei como. Mas tem dia que a coisa flui. Mas eu sou um cara muito caótico. Se deixar assim, vou esperar a inspiração. Se eu esperar a inspiração, eu não vou escrever. Eu tenho que ser o cara, eu me forço a estar naquela writer zone e produzir. Então, como eu falei, tem dias que eu mudo uma frase, eu mudo outra. Tem dia que rolam 5.000 caracteres direto. Sim. E antes você produzia mais poesia, né? Porque também você não tinha como... Então, mas não é... Esse ofício, não é exato. É assim, e como eu tenho tido uma demanda muito grande de prosa, tanto na literatura quanto no roteiro, eu acabo não escrevendo poesia. E como eu falei, a poesia é ciumenta. Não fui eu que abandonei a poesia, foi ela que me abandonou. Foi ela que me escanteou para falar assim, cara, ou você se dedica à poesia, ou não vai rolar.
E não tem enrolado. Há muito tempo que eu não escrevo um poema. Eu tô, como a gente vem conversando, assim, e é difícil tá com o Rômulo, porque a gente é irmão, a gente compartilha o dia a dia do outro. Irmão, as pessoas acham que nós somos casados, né? Porque É, encontram o pessoal- Rodrigo na rua, cadê Rômulo? Me encontro, cadê Rodrigo? Né? Não, é direto, mas assim. Mas eu acho que isso vem também, cara, de uma coisa bonita que a gente criou. Sim. E a gente é a cara disso. A gente criou um evento numa cidade que não tinha esse tipo de evento. Quando eu sento nesse momento para escrever, eu acabo indo para os trabalhos que eu tenho tido demanda. A gente está conversando sobre isso aqui, cara. A gente já esteve nesse terraço baldio aqui. Fazendo em várias reuniões. 500 ocasiões diferentes e sonhando com esse momento. Sim. Que a gente já está falando da nossa literatura. Rapaz, Então assim, não que eu tenha abandonado a poesia, eu ainda cortejo, mas ela é ciumenta e ela tá me ignorando para me deixar mais apaixonado. e como você, cara, se definiu como poeta? Essa definição, ela veio quando você começou desde os seus primeiros escritos, né? Ou isso foi um processo para você? Cara, eu acho que todo mundo escreve poesia em algum momento na vida. Todo mundo tá ali na sala de aula, não tem nada para fazer. Era um cara que eu pegava rápido, eu fazia o dever rápido. Então, assim, eu tinha muito tempo ocioso em sala de aula. De 45 minutos de uma hora aula, sei lá, eu tinha 30 minutos ociosos. E um caderno e uma caneta na mão. Então, eu acho que todo mundo, em algum momento, escreve poesia. Para você, todo mundo escreve. Todo mundo escreve. Se pegar qualquer um aí, principalmente falamos naquela disso aqui, época de primeiro ano, segundo ano do ensino médio, todo mundo escreve poesia. Só que a maioria, em algum momento, é igual desenho. Toda criança desenha. A criança de 3, 4 anos desenha uma baleia, um tubarão. Ela só para de desenhar quando ela tem a consciência do olhar do outro. E ela começa... Que isso aqui? É um tubarão? Ah, nem parece um tubarão. Aí ela começa a ter vergonha e para de desenhar. Eu acho que a poesia passa muito por isso, porque todo mundo escreve poesia, mas em algum momento eu acho que isso é coisa de jovem, de adolescente, e abandona. A gente é a galera que continua escrevendo poesia. E eu acho que todo mundo escreve poesia, porque poesia é expressão. Eu acho que todo mundo, em algum momento ali, dos 12 aos 16, eu acho que a gente está muito perdido nesse momento. Dos 12 aos 16 anos, tá todo mundo perdido. Aquelas contestações do mundo. Tem também muito disso também, né? Eu acho que quando a gente começa a descobrir que a gente não é tão importante. Quando você é criança, você é importante pra caceta. Qualquer merda que você faz, todo mundo vem acudir. E aí com 12, 13, você começa a não ser tão importante assim. E você começa a entender, cara, eu sou senhor do meu destino. A merda que eu fizer, sou eu que vou ter que apagar depois. Eu vou ter que sofrer as consequências. Eu acho que esse momento gera uma necessidade de você falar alguma coisa para alguém, só que você não tem ninguém para falar. E aí você joga no papel, como disse Ferreira Goulart, o papel aceita tudo. A gente vem de uma geração que as pessoas faziam diários. O diário é uma crônica. Porque você quer contar para alguém, mas você não tem ninguém confiável o suficiente. E a poesia, ela entra nesse momento. E aí, esse momento que você está perdido ontologicamente, entende que é uma maneira artística de você se expressar, que quando você entra ali no primeiro ano, começa a entender. Porque até a oitava série, na minha época, até o 9º ano, você trabalha poesia na escola, mas não é uma coisa, sei lá, sentimental. Acaba sendo uma necessidade de transpor tudo que está sentindo. E aí, quando pra você chega ali, nesse momento, você fala, cara, eu preciso falar para alguém que eu estou sentindo. acaba falando às vezes para si mesmo. Mas eu vou falar para quem? Eu vou falar pro papel. O papel pro aceita papel. tudo. Então eu acho que todo mundo escreve poesia em algum momento. Eu acho que o momento que eu falo, cara, eu sou poeta, é quando eu começo a me expressar poeticamente. Que poesia é esse sentimento.
E o Augusto, que esteve aqui na vez passada, falou muito bem, e eu não vou me esmiuçar nisso, mas poesia é o sentimento. E quando você coloca isso no papel, ou no Word, mas na minha época era no papel. Papel, é. No máximo uma máquina de escrever. Que era até uma coisa... Só os que tinham Aí condição. já se sentiu o escritor. Mas quando você coloca isso no papel e você olha e aí tem uma coisa muito foda da poesia, assim. Ela não nasce no momento que eu escrevo. Ela nasce no momento que o outro lê. Então você está ali no banco de escola, ocioso, e aí começa a escrever poesia. Mas essa poesia ela só se realiza quando o outro lê. Eu tinha uma letra horrível. Eu melhorei a minha letra porque eu queria que as pessoas lessem o que eu escrevi. Eu fiz caderno de caligrafia escondido, para não ser zoado. Porque eu queria que as pessoas lessem. Muito ruim mesmo sua letra, hein? Porra, não, minha letra era horrível, nossa. E eu acho que quando as pessoas começam a ler o que você escreve e se emocionam, porque eu acho que essa é a função, uma das funções, mas acho que a função principal da poesia é emocionar. Porque eu posso escrever uma notícia de jornal, ela tem a função de informar. E tem aquela coisa A arte, ela tem a função de emocionar. Quando você escreve uma poesia, eu acho que é nesse momento que eu falo, cara, eu sou poeta. E ela deixa de ser sua, né? Sim. Quando ela atinge, ela deixa Não, de o que eu escrevo não é o que o outro lê. Isso aí, isso é um gap gigante para quem está começando a escrever. Inclusive, entenda isso. O que você escreve não é o que o outro lê. Tá ouvindo, hein? Ó. Então não fica chateado se o outro não gostar. Ele pode não gostar. Ele tem o direito de não gostar. Exatamente. Mas quando você tem essa simbiose do que o que você escreveu, o que você queria transmitir. Porque poesia é isso. Poesia é forma e função. Toda arte é forma e função. Toda arte é o que você quer dizer e de que maneira você vai dizer isso. Você pode ter um sentimento dentro de você e aí você quer expressar esse sentimento. Você pode escolher várias artes. Você pode pintar um quadro. Você pode fazer uma música. E tudo é poesia. Você pode fazer uma poesia. Você pode fazer um poema. Sim. E colocar aquilo escrito. Então, eu acho que esse momento de 12 a 16 anos é muito produtivo para isso. De você achar que você consegue se expressar. Uhum. E quando eu falo você achar, porque nem sempre dá. Nem sempre dá. Eu tenho 49, eu escrevo uma coisa... Você é antigo. Como eu falei, eu sou muito antigo. Como eu falei, eu escrevo uma coisa e a pessoa lê outra. É difícil por escritor entender isso. O que você escreve não é o que o outro lê. E para que serve isso? Para que serve a poesia? Serve para que a poesia? Serve para nada. A poesia não serve para nada. Já não é a primeira pessoa que fala isso. Deixa o moço passar. Mas quando eu falo que não serve para nada, eu falo dentro de uma ótica assim. Vamos voltar um pouco a analisar a palavra servir. Quando a gente fala em servir para alguma coisa, você está dando uma ótica utilitária para uma coisa sublime. Uhum. A poesia não serve para nada. Mas sem poesia ninguém vive. A poesia não enche o tanque do seu carro, a poesia não te veste, não bota comida no teu prato. Sim. Mas sem a poesia, sem a arte, sem a poesia, ninguém vive. Exatamente. Então, assim, é só a arte que vai calar. E aí é bom lembrar, a gente acabou de sair de um momento, e é muito difícil ainda falar nisso, porque era muito recente, mas a gente ficou 2 anos trancado dentro de casa vendo as pessoas morrerem. A gente ligava o jornal e hoje morreram 4.000 pessoas. Isso era angustiante, era devastador. E o que consolava as pessoas era a arte. Então, assim, ela servir utilitariamente, capitalistamente falando, não serve para nada.
Mas como o capitalismo também não serve para nada, não serve para nada no sentido ontológico, o que você é não é ditado pelo que você vale. Então o que você é, ele é potencializado pela arte. Então ao mesmo tempo que a poesia não serve para esse mundo, ela é fundamental. Ela é fundamental porque você é. Sim. Então assim, a própria poesia já salvou minha vida algumas vezes. Olha, você sabe. Já salvou a minha vida algumas vezes, por exemplo. A primeira vez... Você sabe. Eu lembro a primeira vez que a poesia salvou minha vida. Eu estava no 2º ano do ensino médio. E uma aula de literatura. Eu era um cara zoeira na escola. Eu sempre... Assim, eu sou de um tempo que ser nerd era estranho ser nerd. Hoje em dia é bonito ser nerd, mas no meu tempo era estranho ser nerd. Era o cara que lia muito, escrevia. Eu estou no 2º ano do ensino médio, era um cara zoeira. E aí uma professora de literatura que não gostava de mim, porque ela deu aula pro meu irmão. Meu irmão era mais velho. E a primeira dia ela falou, você é irmão do Ricardo, né? Falei, porra... Seu irmão já precedeu, já veio... a linhagem, né? E aí essa professora que eu não gostava dela, porque o marido dela, professor de história, já tinha tentado me reprovar antes, eu já tinha um ranço e tal. E aí no meio da aula ela declama Navio Negreiro. Pô, pegou pesado. Quando ela acabou, eu tava chorando. Cara, você imagina um cara zoeira na escola, uma professora que ele não gostava, numa aula que ele nem queria assistir, porque, assim... Eu fui o cara que muito cedo falei, não, vou ser um intelectual. Eu muito cedo olhei e falei, cara, eu sou feio, eu sou pobre, se eu for burro eu tô fudido. Eu vou estudar, eu vou ser intelectual. E aí quando eu cheguei no 2º ano eu lia Dostoiévski, Tolstói, Shakespeare. Não estava nem interessado em literatura brasileira. E essa professora declamou Navio Negreiro, quando ela acabou eu estava chorando. Tipo... A poesia me assaltou aí de uma forma não racional, que eu falei, cara, na hora eu enxuguei e falei, porra, que mico, mano, que mico. Mas essa foi a primeira vez que eu vi o poder da poesia. Sua primeira catarse. Cara, eu diria que foi a primeira epifania, porque ali eu parei e falei, cara, a força disso é gigante. E aí eu tive 2 outros momentos que eu gosto de contar. Em 93, eu fui para Fortaleza, eu entrei para a Marinha para fugir de casa. Eu fui militar 10 anos, por mais estranho que pareça, eu fui militar por 10 anos. Com 16 anos eu entrei para a Marinha para fugir de casa. E no dia 7 de janeiro de 93, quando eu embarquei para ir para Fortaleza de ônibus, em 2 dias, eu ganhei um presente da minha tia Estela. Ela me deu um livro do Fernando Pessoa, Eu Profundo de Outros Eus. Eu tenho esse livro, nem trouxe. E lá no meio desse livro eu encontrei um poema do Ricardo Reis que dizia, para ser estranho... Porra, para ser estranho, eu lembrei de outra coisa, cara. Eu lembro desse poema porque, assim, é aquele momento que, assim, cara, eu sou quem eu quero ser ou sou quem as pessoas querem que eu seja? Quem que eu sou? E eu vejo um poema que para ser inteiro, para ser completo, ser inteiro. Seja você. Foi o 2º momento. E o 3º momento, teve vários, mas o 3º que eu gosto de ressaltar é o Teatro Carequinha, não esse superfaturado aí, mas tinha um auditório no Colégio Hernani Farias, que era chamado Teatro Carequinha. Chamavam de teatro, E aí fizeram uma inauguração lá que eu apresentei. O secretário, na época, o Rodrigo Pereira me chamou. E eu apresentei a inauguração do Teatro Carequinha. Eu apresentando e tal, aí eu chamei, aí foi uma quinta-feira, não foi ninguém. E aí que eles fizeram? Encheram o auditório de aluno do EJA. Gente, aluno não tem idade. Juntou 3 alunos, um vai tacar bolinha de papel no outro. Não tem como. E encheram o auditório. E eu tô lá batalhando contra esse auditório hostil. E eu chamo... Eu tava lá. Tava, claro. E eu chamo Reinaldo Basso. Falei, eu queria chamar aqui Reinaldo Basso.
E sobre Reinaldo no palco, e a risada é imediata. Reinaldo sobe e me dá um beijo. E aí os alunos, falei, fica com inveja não, porque só quem ganha beijo dele sou eu. Eu dei um beijo em Reinaldo. Reinaldo Basso, eu vou repetir o que o Augusto Dias falou aqui do programa anterior. Reinaldo Basso é o maior artista dessa cidade. Eu às vezes fico angustiado, mas quando eu penso que uma cidade que não dá moral para Reinaldo Basso, não vai dar moral para mim. E aí Reinaldo Basso subiu, o Reinaldo tinha dread ainda. Reinaldo, um negro, homossexual, de dread, baixinho. O auditório foi pra risada. E Reinaldo começou. Quem de vocês se chama João? Eu vim aqui avisar que a mulher dele acabou de dar à luz naquele bar e ele aqui, entre outros, fracassados. Cara, a risada fez assim, uff. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Incrível. E quando ele acabou, ele foi aplaudido de pé. Eu olhei aquilo, eu falei, cara, olha o poder da mensagem da poesia. Porque o cara pegou um auditório hostil. Não é o que eles esperavam ver. Transformou a favor dele. Não é o que eles esperavam ver. E o texto que ele falou, da forma que ele falou, conquistou 300 pessoas que estavam ali. Então é nessa hora que eu falei, cara, essa é a força da poesia. A poesia, ela me linka com Florbela Espanca, que foi uma mulher que sofreu pra caceta preconceito na época, em 1900 em Lisboa. Ela foi acusada de lésbica, como se isso fosse um crime. Foi acusada de amante do irmão, só porque ela se desquitou. E porque ela amava, e ela amava muito. E ela escreveu sobre esse amor. E aí hoje eu, no Barro Vermelho, pego o livro da Florbela e eu falo, cara, eu te entendo. Isso é uma porra de uma mensagem que passa 100 anos. Sensacional. Então para que serve a poesia? A poesia é essa mensagem que a Florbela Espanca me mandou do século passado, que Shakespeare me mandou, que Rumi me mandou. Essa poesia, ela ficou. E ela chega até aqui. E é a poesia que Alda Lara do Espírito Santo de São Tomé e Príncipe me manda. Que José Craveirinha de Angola me manda. Que Carlos Couto de Moçambique me manda. Então a poesia, assim, o servir capitalista, ela não serve para nada. Sem poesia, o operário trabalha de 8 às 6, numa escala 6x1, se fode final de semana, o único dia de folga ele queima a porra de uma 100 e toma uma Itaipava e tá feliz. Mas a vida não é só isso. Eu falo muito com meus alunos, quando eu dou aula de literatura, é isso, assim. A história vai te dar fatos. Ela vai te dizer, 1800 e brau, fulano, não sei o quê. A história te dá fatos. Mas eu só conheço a alma daquele ser humano através da arte. Eu só sei como é que pensava um homem do Rio de Janeiro, do final do século XIX, do começo do século XX, quando eu leio Lima Barreto, quando eu leio Machado de Assis. Isso aí. Eu só sei como é que pensa sei lá, algum outro homem de qualquer outro lugar, quando eu leio e eu consumo a arte dessa época. E serve para nada e serve para tudo. Meu amigo, eu acho o seguinte, a poesia tá voltando. Irmão, eu quero agradecer você, a sua presença, cara. Te amo, tu sabe disso. Agradecer a sua presença. Gente, Rodrigo Santos, tá? Leiam Rodrigo Santos, procure o trabalho dele nas redes. Tá com filme aí chegando aí também, isso aí já é uma outra história. E é isso aí. Poesia serve para isso.
leva pro banho. O cara falou que eu tô bonito. Bora, vamos lá. Let's go. Deixa eu respirar só um pouquinho. Deixa eu respirar só um pouquinho. Deixa eu refrescar aqui. Deixa eu refrescar aqui um pouquinho. Não precisa ir embora, só Não interagir. precisa, não precisa. Bora. De novo essa Ainda bem que não tá gravando. Não é uma questão moral. Eu achava que era moral, né? Pula todo ninguém mundo pode pela pular janela. mal. Ai, pai. É, rapaz, você tá pensando que é mole? Você que tá aí tá pensando que é mole? Aqui. A gente tá aqui no intervalo aqui porque aconteceram algumas coisas sobrenaturais. As eventualidades que a gente sempre passou, né, cara? É. Tá vendo? Ó, é interessante, cada vez acontece uma parada